Egito Antigo. Por mais de 3.000 anos, uma das civilizações mais vibrantes e enigmáticas do mundo floresceu em meio à guerra e à paz. Os egípcios construíram grandes cidades, monumentos duradouros e realizaram avanços em matemática e tecnologia. Seu incrível legado sobrevive até hoje. À medida que o país enriquecia, seus vizinhos tornavam-se mais ousados. Agora, os arqueólogos revelam a brilhante estratégia egípcia para repelir a ameaça estrangeira. Uma estratégia planejada por seu maior rei guerreiro, Tutmés III. Atacando o primeiro, Tutmés esperava ampliar seu império e estabilizar as fronteiras do Egito. Mas seu plano nunca foi testado. Seus generais estavam céticos e ele correu o risco de perder tudo. Mas seus inimigos não lhe deixaram escolha. Planeta Egito. Faraós em guerra. No ano 1457 a.C., o Egito encontrava-se em grande perigo. Os antigos aliados do país no Oriente Médio haviam unido forças para ameaçar as fronteiras do Egito. Mas o faraó Tutmés III e seus soldados não iam esperar o inimigo atacar. Eles deram o primeiro passo e dirigiram-se a Megido, uma cidade-fortaleza próxima ao Monte Carmelo, atual Israel. Lá, além das montanhas, os inimigos do faraó aguardavam-no para decidir o destino do Egito. Megido ficava a 3 semanas de caminhada através do deserto. Mas a região circundante, chamada Canaã, que hoje cobre parte da Palestina e do Líbano, era crucial para a segurança do Império Egípcio. Os principados da região eram neutros ou estavam sob o controle do Egito. Até que os Mitanni, os mais fortes rivais do Egito, roubaram-lhe sua lealdade. Tutmés jurou esmagar a aliança inimiga e proteger seu reino do Nilo contra a dominação estrangeira. Chipre, Mar Mediterrâneo, Egito, Gaza, Mênfis, Tebas. Enquanto isso, na capital Tebas, os súditos do faraó aguardavam ansiosamente notícias da campanha. Abrigando mais de 50.000 pessoas, Tebas era uma das maiores cidades do mundo. Como todo o Egito, a riqueza da capital dependia do comércio e dos tributos dos territórios subjugados. Mas tudo isso estava em perigo. Para os egípcios, a cidade era o centro do mundo. O tempo não diminuiu sua magnificência. As ruínas das antigas edificações colossais ainda inspiram admiração. Algumas pinturas milagrosamente viram ao impiedoso sol. Relevos recontam o glorioso reinado de Tutmés. No momento em que as potências estrangeiras ameaçavam o país, os egípcios orgulhavam-se de saber que, independentemente da situação, não estavam sozinhos no mundo. Nos períodos iniciais da história egípcia, a palavra egípcio era a mesma que para ser humano. No Império Novo, começaram a reconhecer uma igualdade maior com os estrangeiros sírios, sudaneses, cretenses e outros. Os vizinhos do Egito admiravam com inveja a enorme prosperidade do país. Enquanto os povos adjacentes sofriam com secas frequentes, os egípcios eram abençoados pela geografia e desfrutavam de colheitas regulares e abundantes. Embora o Egito fosse formado principalmente pelo deserto, o Nilo assegurava grandes campos férteis, que produziam grãos suficientes para alimentar cerca de 3 milhões de pessoas. Essa abundância fez do país uma das sociedades mais estáveis do mundo antigo. Através do comércio, o povo do Nilo ampliava sua riqueza, podendo financiar os maiores monumentos do mundo. As pirâmides. Certamente, os deuses deviam adorar os egípcios. Os egípcios provavelmente eram um povo muito arrogante,
porque estavam convencidos de que ninguém era melhor do que eles. Os deuses permitiram que o Egito fosse o país mais maravilhoso do mundo, e a maioria dos estrangeiros que vinham para cá diziam mesmo: vocês têm esse rio maravilhoso que sempre fornece água, tem esses campos maravilhosos que sempre fornecem colheitas, então não precisam trabalhar muito para plantar alimento. Este é o paraíso da terra. Thutmose cresceu em um mundo que não conhecia a fome nem a guerra. Ele subiu ao trono quando criança, após a morte prematura de seu pai. Mas o rei era jovem demais para governar. Então sua tia e madrasta, Hatshepsut, assumiu o posto de regente. A tradição devia ser um homem, mas Hatshepsut aspirava à autoridade divina para governar por toda a vida. Eu tentei reunir uma lista de todos os funcionários do governo e da alta nobreza que a apoiavam, e este deve ter sido o segredo. Pode ter havido uma espécie de, eu ia dizer conspiração, mas talvez seja uma palavra muito forte, um círculo de partidários que era bem influente, mais do que imaginamos hoje. Para afirmar sua legitimidade como regente, Hatshepsut alterou sua aparência nos relevos dos templos e nas estátuas oficiais. No início, ela era retratada como uma mulher, com seios e características femininas. Mas, logo ela apresentava a barba cerimonial usada pelos faraós antes dela. Hatshepsut foi oficialmente transformada em um faraó do sexo masculino. Apesar de Thutmose ser um rival em potencial, Hatshepsut empregou os melhores professores do país para o menino. Ele aprendeu astronomia, matemática, religião e medicina. Ensinaram-lhe sobre as vitórias do Egito, mas também o alertaram para a grande ameaça que o país enfrentava: a dominação estrangeira. Apenas 2 séculos antes, uma tribo estrangeira havia assumido o controle do Egito para espanto dos egípcios. Eles sempre acreditaram que o Egito era invencível. Mas, em 1648 a.C., os Hyksos, um povo nômade da região nordeste, havia se mudado e os colonos tornaram-se invasores. Primeiro, conquistaram o delta do Nilo. Em seguida, invadiram o Baixo Egito, dividindo o império em 2 facções rivais. Por milênios, o país havia sido protegido por seus limites naturais. Desertos inóspitos ladeavam o império a leste e oeste, tornando a invasão quase impossível. Ao norte, os pântanos do delta do Nilo defendiam os egípcios de invasores por via marítima. O Egito era seguro, ou assim parecia ser. O Egito é naturalmente protegido e o governo da época devia manter algumas fortalezas fronteiriças com um punhado de soldados, porque era só disso que precisava para afastar os invasores. E foi o que o governo fez durante os primeiros 15 séculos da sua história. Foram muito bem sucedidos em manter todos os estrangeiros que eram indesejados longe do país. Mas os Hyksos eram diferentes. Com a ajuda de um avanço tecnológico, eles infiltraram-se no delta e iniciaram um ataque do interior do país. Para invadir o Egito, os Hyksos utilizaram uma nova e terrível invenção: a carruagem. Com esta tecnologia superior, eles conduziram as milícias egípcias para a região central. Os egípcios não conseguiram repelir o ataque fulminante, mas lutaram bravamente para recuperar seu lar. O rei Seqenenre-Ta, um antepassado de Thutmose, travou uma batalha inútil contra os Hyksos. Ele provavelmente foi morto em combate com um machado de guerra. Isso com certeza deve ter abalado o ego dos egípcios, porque
foram invadidos por essas pessoas que eles desprezavam. E foi uma invasão bem-sucedida que durou 108 anos. E isso foi um golpe em seu orgulho e em sua visão de mundo. Após o rei Seqenenreta, Ahmose, o governante de Tebas, finalmente acabou com a dominação estrangeira. Arqueólogos remontaram este relevo, o único relato da vitória de Ahmose sobre os Hyksos. Ahmose tinha aprendido com seus inimigos e vencera-os em seu próprio jogo, construindo carruagens de guerra para expulsar os invasores de seu país. Ahmose reunificou o norte e o sul do Egito, criando o que hoje é conhecido como o Novo Império, quando os faraós juraram restaurar a glória do Egito e enfrentar todas as ameaças estrangeiras. Mas no Oriente Médio, um novo povo ganhava força, os Mitanni, uma tribo guerreira mais formidável do que os Hyksos, que estava em busca de expansão. Megido, Canaã, Gaza. Os Mitanni tentavam enfraquecer a influência do Egito no Nordeste e para isso se aliaram aos governantes da região de Canaã, que desprezavam a tributação do Egito. À medida que os Mitanni se aproximavam das fronteiras do Egito, o número de guerreiros aumentava com a adesão de antigos vassalos do Egito. Na capital egípcia, o tempo estava esgotando-se. Thutmose, agora crescido, discordava de Hatshepsut sobre o que fazer. Ele queria mobilizar seu exército imediatamente para interceptar o inimigo antes que este chegasse às fronteiras do Egito. Hatshepsut preferia esperar. Ela queria evitar a guerra a todo custo, especialmente uma guerra além das fronteiras do império. E apesar de Thutmose ser o herdeiro legítimo, Hatshepsut ainda precisava passar-lhe o trono. Thutmose insistiu que sua estratégia era a única forma de salvar o Egito. Mas Hatshepsut era quem comandava, e ele devia obedecer. Acho que a diferença era que Hatshepsut era mais conservadora e olhava para trás, de certa forma, para suas raízes no passado, enquanto que Thutmose III, ele adotava uma nova perspectiva de expansão e desenvolvimento e uma abordagem dinâmica em relação à vida. Egito, Assuã, Núbia, Thutmose, a quem fora negada a guerra contra os Mitanni, direcionou sua atenção para outro lugar, para a região entre o Egito e a Núbia, que era palco do conflito constante com o sul. Seus antepassados já haviam construído diversas fortalezas ao longo do Nilo, mas o jovem rei queria reforçá-las, exercitando seu lado militar e provando que o Egito ainda era forte. Os núbios eram guerreiros temíveis e invadiam constantemente o Egito pelo sul. Hoje, a maioria das fortalezas fronteiriças do Egito desapareceu. Suas ruínas foram cobertas em 1960, quando a barragem de Assuã criou o Lago Nasser. Mas, graças a antigos registros arqueológicos, temos uma ideia de como eram essas fortalezas. Cerca de 500 soldados viviam em cada fortaleza, que funcionava como uma pequena cidade murada. Havia um quartel para os soldados, depósitos de alimentos, oficinas e templos. Torres de vigia nos muros ofereciam uma visão desobstruída por quilômetros. Mas essas fortalezas não serviam apenas para defender contra uma invasão, pois também protegiam as rotas comerciais. Todo faraó, inclusive Thutmose, queria ter acesso às valiosas matérias-primas da Núbia, incluindo o ouro. E o povo. O Egito basicamente e historicamente visava o sul, não só pela conquista, mas também por causa de seus vários produtos. E um produto que costumamos esquecer hoje em dia era a mão de obra.
Os egípcios enviavam caravanas, que hoje com certeza consideraríamos caravanas de escravos, e voltavam com milhares de núbios. A campanha de Tutmés ao sul foi bem sucedida, e ele retornou da Núbia com inúmeros escravos. Seus oficiais foram transformados em soldados pagos e privilegiados, porque os guerreiros núbios eram considerados excelentes arqueiros. Equipados com arcos recém-fabricados, eles poderiam causar ferimentos terríveis, até mesmo de uma grande distância. Silenciosamente, Tutmés formou um exército poderoso. O faraó estava convencido de que não poderiam evitar a guerra com os Mitanni. E para isso, ele precisaria não apenas de bons soldados, mas de mais armas. Por isso, ele criou várias casas de fundição. Suas oficinas militares em Mênfis forjavam machados e machadinhas, lanças e pontas de flechas de bronze, armas que os egípcios usavam há muito tempo. Mas Tutmés agiu de modo diferente desta vez. Após aprender uma dura lição com os Hyksos, ele equipou seu exército com carruagens de guerra. Os egípcios melhoraram radicalmente as antigas carruagens dos Hyksos. Sabemos como eram essas carruagens através de ilustrações nas paredes dos templos egípcios. E uma carruagem cerimonial perfeitamente preservada foi encontrada na tumba de Tutankhamon. Ela demonstra em detalhes como os egípcios construíram suas máquinas de guerra. Eles construíam um chassi com madeira arqueada. Raios extras reforçavam as rodas. O eixo largo mantinha a carruagem estável mesmo em curvas fechadas. A plataforma de combate era feita de couro para absorver os golpes. E, engenhosamente, a carruagem era montada apenas com um conjunto de pinos, soquetes e tiras de couro. As peças danificadas podiam ser trocadas e os soldados podiam desmontar a carruagem e carregá-la por longas distâncias, algo que nunca fora feito antes. Essas duas coisas, a carruagem e os arqueiros, consideram-se invenções dos Hyksos com toda certeza, mas os egípcios transformaram esses dois itens em aspectos muito importantes do seu exército. Mênfis, primavera de 1457 a.C. Apesar de Hatshepsut ainda estar no comando, sua saúde estava frágil. Enquanto isso, Tutmés reunira mais de 12.000 homens sob seu comando, formando o maior exército da época. E agora, ele podia finalmente agir, pois o faraó recebera notícias importantes. Hatshepsut havia falecido. Tutmés aproveitou o momento, por si mesmo e pelo Egito. A morte de Hatshepsut encerrava uma era. Seu memorial é um grande templo em Tebas. Construído enquanto ela estava viva, o templo celebra a época pacífica de seu reinado. Seus navios partiram para terras distantes e retornaram com madeiras exóticas, ouro e escravos. A mulher mais poderosa da história do Egito foi enterrada no Vale dos Reis. Ela foi a primeira mulher faraó a ser sepultada aqui, e sua morte fortalecia seus inimigos. O mundo inteiro ficou sabendo, afinal havia comunicação na época, e assim ficou parecendo para aquelas forças que queriam atacar o Egito, que era a hora certa. Segundo o costume, o país lamentou a morte da regente por 70 dias. Dando aos inimigos a leste a oportunidade de reunir forças. Uma poderosa coalizão de príncipes inimigos reuniu-se próximo a Megido, pronta para atacar a oeste.
Durante anos, Thutmose havia falhado em tomar medidas contra a ameaça asiática. Agora, ele precisava agir rapidamente para impedir o inimigo de atacar primeiro. O faraó liderou seu exército em direção nordeste. Partindo de Mênfis, eles percorreram 380 quilômetros de paisagem árida e hostil até Gaza, em Canaã. O deserto protegia os egípcios há milhares de anos. Agora, eles precisavam atravessá-lo. Os egípcios formaram uma coluna gigantesca, 12.000 homens e 2.400 animais. Um exército desse tamanho precisava de suprimentos regulares, incluindo 50.000 litros de água todos os dias. Até recentemente, ninguém sabia como eles haviam conseguido. Mas novas descobertas revelam um nível de perspicácia e planejamento que os egípcios empregavam nessas campanhas. Placas de pedra em antigas rotas e milhões de fragmentos de cerâmica encontrados ainda hoje em partes remotas do Saara revelam rotas comerciais esquecidas. Aparentemente, grandes caravanas percorriam os 210 quilômetros que Thutmose cobriu para chegar à Palestina. Os egípcios não tinham camelos para fazer a viagem e dependiam de bois e jumentos. E assim, desenvolveram um sistema de abastecimento de água sofisticado. Caravanas enormes partiam na frente do exército, carregadas com milhares de litros de água, criando paradas de descanso no deserto. A cada 65 quilômetros, essas unidades avançadas forneciam às tropas egípcias de alimentos a bebidas vitais. Após 10 dias, Thutmose e seu exército chegaram à Palestina. Eles haviam sobrevivido ao deserto, mas ainda assim, 11 dias de uma jornada extenuante os separavam de seu alvo principal. Megido, uma cidade fortificada situada estrategicamente no alto de uma colina, na atual Israel. Sua posição elevada fazia com que ataques furtivos fossem praticamente impossíveis. Hoje, campos recobrem a área. Antigamente, era uma parte vital da rota comercial. Foi aqui que os inimigos de Thutmose se reuniram. Quem vivia aqui em Megido podia comandar o vale de Jezreel. E quem controlava o vale comandava toda esta região. Então Megido era um lugar extremamente estratégico e Thutmose III sabia disso, assim como os rebeldes de Canaã. Por isso se encontraram aqui. Não era só um ótimo lugar para lutar, mas quem vencesse controlaria toda a região. O exército de Thutmose estava a apenas 35 quilômetros de Megido, mas agora o Monte Carmelo estava em seu caminho. O faraó tinha 3 opções. Ele podia circundar as colinas escarpadas, seguindo a norte ou a sul, acrescentando 2 dias à marcha. Ou podia tentar atravessar o monte diretamente. Enquanto os soldados descansavam, Thutmose convocou seus generais para um conselho de guerra. As montanhas eram traiçoeiras, disseram-lhe. Cruzá-las seria uma atitude tola. Seus generais foram bem explícitos. Os soldados já haviam enfrentado uma marcha de 3 semanas. Atravessar a montanha só iria exauri-los antes da batalha. Mas Thutmose pensava de forma diferente, de modo mais estratégico. O plano de ação do faraó naquele momento crucial foi imortalizado nas paredes do templo de Karnak. Sua decisão era tão importante que o destino do Egito dependia dele, e em momentos como este é que a história é feita. Como podemos ver neste registro hieroglífico, que na verdade são trechos do diário do próprio rei, o faraó disse: "Não, vou atravessar essa estreita passagem para não dar ao inimigo a impressão de que sou fraco ou covarde."
Thutmose ordenou que o exército avançasse em direção às montanhas. Ele deduziu que, se seus generais aconselhavam contra esta rota traiçoeira, com certeza o inimigo não os esperaria por ali. Passagem Aruna, abril de 1457 a.C. Uma coluna estreita e prolongada de soldados começou a subir as montanhas. Carruagens desmontadas atrasavam seu avanço. Enquanto escalavam as rochas, os soldados estavam vulneráveis a ataques. Mas Thutmose sabia que era tarde demais para voltar atrás. Não havia tempo para mudar de ideia. Seus homens obedeciam sem questionar, mas certamente alguns acreditavam que estavam marchando para a morte. O faraó suspeitava que o líder inimigo, o rei de Kadesh, posicionara suas tropas ao longo das rotas ao norte e ao sul de Megido, e só podia esperar que o rei tivesse deixado a rota na montanha livre. Os soldados egípcios enfrentavam mais dificuldades à medida que a passagem da montanha se estreitava cada vez mais. A qualquer momento, as forças da coalizão poderiam atacar. O percurso parecia quase intransponível. Os soldados mal avançavam. Thutmose temia que seus generais estivessem certos. Mas, milagrosamente, os egípcios chegaram ao fim da passagem. À frente deles encontrava-se a planície de Megido. Eles haviam superado outro obstáculo, mas o trabalho mais árduo ainda estava por vir. A batalha crucial logo começaria. Após o amanhecer, os egípcios lançaram um ataque surpresa sobre o campo inimigo. O rei de Kadesh percebeu tarde demais que fora enganado. Ele permitira que Thutmose e seus 12.000 homens cruzassem as montanhas livremente. Ele subestimou as habilidades do faraó como líder de guerra e posicionou suas tropas em outros locais. Um erro fatal transformava-se em desastre, enquanto os egípcios sobrepujavam as tropas inimigas. Sem tempo para obter reforços, a coalizão cananeia foi forçada a recuar. O rei de Kadesh aguardou o momento certo para seguir suas tropas em fuga e ficar em segurança. Mas então, a ganância dominou o exército de Thutmose. Em vez de perseguirem o inimigo, os soldados egípcios saquearam um acampamento. Algo que Thutmose não antecipara. Nas palavras do faraó, segundo o próprio Thutmose III, como podemos ver em seu diário que se encontra aqui neste texto hieroglífico, ele disse: se meu exército não tivesse dado tanta atenção à pilhagem do acampamento inimigo, Megido teria sido tomada em um único dia. Thutmose vencera sua primeira grande batalha. Mas sua inexperiência e a falta de disciplina de seus soldados permitiram que o inimigo fugisse. Enquanto os egípcios recolhiam seus despojos, a coalizão cananeia voltava para Megido. Ao longo de sua história, Megido foi uma fortaleza formidável. Hoje, uma equipe de estudantes escava a cidade, camada por camada. Eles cavam a areia de milhares de anos de civilização até chegarem às fundações da cidade na época de Thutmose III. Os arqueólogos recolhem fragmentos de cerâmica encontrados em diferentes camadas do solo e que podem pertencer a determinados períodos históricos. Quando encontrarem as fundações que remontam a 3.000 anos, poderão reconstruir a fortaleza e as edificações de seu interior.
Havia um palácio numa determinada parte da cidade. Sabemos onde ficava o portão. E sabemos onde ficava o templo. São os dois componentes mais importantes de uma cidade como esta. A localização é bem conhecida. E nós sabemos que não havia grandes fortificações em torno deste local, mas algumas casas conectadas umas às outras, formando uma espécie de cinturão de casas que atuava como proteção para as pessoas. As casas fortificadas de Megido, no cume de uma colina íngreme, protegiam o rei de Kadesh e seus homens. Tutmés III diz que mantiveram o cerco por 7 meses. Então, com certeza, tinham água e comida suficiente. Como a cidade sobreviveu por tanto tempo, sempre foi um mistério. Até que os arqueólogos descobriram as ruínas de um sofisticado sistema de abastecimento. Um túnel enorme cavado na montanha fornecia água à cidade. Mas, eventualmente, Tutmés e seus homens dominaram Megido. Devem ter escalado os muros ou derrubado os portões da cidade. Ou pagaram alguém para abrir os portões, o que era muito comum na antiguidade. Devem ter feito isso. Megido 7 meses depois. Megido finalmente caiu. E os egípcios derrotaram seus inimigos. O rei de Kadesh e seus aliados foram apresentados perante o faraó. Era hora de Tutmés demonstrar suas habilidades como estadista e encontrar uma forma de governar o território conquistado, que ficava tão longe de sua capital, Tebas. Desafiar o faraó era uma blasfêmia. Os infratores não deviam esperar por clemência. Os generais do faraó exigiam que os inimigos fossem condenados à morte. Mas o rei de Kadesh implorou pela vida de sua família. Mais uma vez, Tutmés ignorou-se e seguiu seus próprios instintos ao lidar com os inimigos. Nesse ponto, o que aconteceu tornou-se a prática imperial padrão por 4 séculos. Eles foram forçados a fazer um juramento de que nunca mais iriam se rebelar contra o faraó e o Egito. Ao mesmo tempo, ficou muito claro para eles que deviam pagar impostos. O mesmo tipo de imposto que os camponeses egípcios tinham que pagar sempre que o faraó ou então seus ministros cobravam. E, finalmente, eles foram obrigados a desistir de seus filhos. Tutmés poupou a vida dos líderes rebeldes, mas enviou seus filhos para o Egito como reféns. Eles seriam a garantia de que seus pais nunca mais desobedeceriam às ordens do faraó. No Nilo, eles seriam criados como egípcios. As meninas ficariam no Egito. E os meninos um dia voltariam à sua pátria como reis vassalos, a serviço do faraó. Como egípcio, se tentasse conquistar esta região, faria muito mais sentido capturar as cidades e, em seguida, transformá-las numa cidade egípcia, uma fortaleza egípcia, e governá-la. E foi o que fizeram. Governaram esta área, controlaram Canaã pelos próximos 300 anos. A partir de cidades como Jerusalém, como Megido, como tantas outras, faz todo sentido. Por que iria destruí-la, se faz muito mais sentido ocupá-la? Tutmés voltou para casa vitorioso, provando ser um faraó digno e um general poderoso. Por toda a região, os egípcios comemoraram a vitória sobre o rei de Kadesh e a conquista de Megido. Sacerdotes abriram as portas dos santuários aos deuses imperiais. Os despojos de guerra e o ouro inimigo foram oferecidos ao Deus que tornara a vitória possível. Amon, o Deus supremo do reino e do império nascente. Em Tebas, a vida parecia ser mais segura, mais protegida. Mas essa sensação era enganosa. O principal inimigo, os Mitanni, não havia sido derrotado e tramava sua vingança.
Thutmés conquistara Megido e destruir a coalizão inimiga. Mas os Mitanni não haviam sido derrotados e a vitória egípcia era frágil. Durante 10 anos, após a captura de Megido, Thutmés enfrentou os Mitanni e aumentou seu controle na região de Canaã. Mas os Mitanni, dispostos a aceitar a perda de Canaã, ainda tentavam forjar alianças contra os egípcios. Thutmés decidiu destruí-los de uma vez por todas. E preparou-se para levar o exército à costa do Líbano. Ele fez isso somente depois das primeiras 4 ou 5 campanhas, que consolidaram seu domínio sobre a Palestina, do que hoje chamamos Palestina no Sul. Depois, ele voltou suas campanhas seguintes contra a costa libanesa. E para fazer isso seria muito mais útil e talvez até mais fácil embarcar o seu exército e enviá-lo pelo mar. Registros antigos mostram que Thutmés planejou uma campanha terra-mar contra os Mitanni, mas os arqueólogos não estavam convencidos de que ele conseguira. Apesar das imagens e inscrições, não havia prova arqueológica de que os egípcios podiam construir navios de mar. Mas há alguns anos, próximo ao Mar Vermelho, pesquisadores descobriram ruínas de um porto marítimo egípcio. Um dos 2 únicos portos que foram descobertos. Uma rede de pelo menos 8 galerias cavadas profundamente em um coral fossilizado. Era a primeira evidência concreta de que os egípcios não só podiam navegar pelo rio Nilo, mas também pelo mar aberto. Uma equipe internacional de cientistas encontrou cerâmica, restos de tábuas de navios e textos como prova dos empreendimentos patrocinados pelo Estado. Mas as cavernas guardavam uma surpresa ainda maior. No fundo, os cientistas descobriram cargas e equipamentos de marinheiros egípcios e centenas de metros de antigas cordas de navio, preservadas por milhares de anos. Forte indício de que, a despeito de todas as dúvidas, os egípcios navegaram pelos mares. Os egípcios construíram navios de carga que eram capazes de realizar viagens longas centenas de anos antes de Thutmés III. A arqueóloga marinha Cheryl Ward escavou seções de tábuas de madeira. Vamos erguer. Assim. Ela precisa de apenas alguns fragmentos da popa para reconstruir o navio inteiro. Os navios eram muito mais resistentes e maiores do que os barcos usados no Nilo. Cada navio era formado por 20 árvores e podia transportar 40 pessoas e 17 toneladas de carga. Com velas de 15 metros de largura, o navio podia viajar a 12 km por hora, 3 vezes mais rápido do que os jumentos em terra. Outra razão para este pedaço de madeira ser especial é que ele tem bons exemplos da forma como os egípcios construíam seus navios. Eles usavam grandes pedaços de madeira, que chamamos de espigas, e que se encaixavam em buracos feitos nas pranchas. Aqui podemos ver as extremidades de cada espiga, que funcionavam em pares. Então imagine outra prancha, presa aqui ao lado, com grandes pedaços de madeira, segurando tudo. Aqui também encontramos o que chamamos de ligadura. Eram tiras de cobre que passavam por aqui como uma fita, prendendo a extremidade de outra prancha. Então a costura entre essa prancha e a quilha ficava muito bem presa. Este tipo de construção permitia que os navios fossem desmontados facilmente, como as carruagens egípcias. Marinheiros podiam transportar as peças para a terra firme e remontar o navio em seu destino. Esse destino era o Império dos Mitanni, os arqui-inimigos de Thutmés, que ficava a 900 quilômetros do Egito. Thutmés navegou para o norte. Seus 170 navios carregavam um enorme exército. E quando chegaram ao último porto egípcio, os soldados desembarcaram
carregando alguns navios desmontados. O faraó sabia que ainda precisava atravessar o rio Eufrates. Reunidos do outro lado do rio, os soldados egípcios preparavam-se para a guerra. Mas a grande batalha que os egípcios esperavam nunca aconteceu, pois os Mitanni recuaram para as planícies asiáticas. Thutmose destruiu muitas de suas cidades, anexando o território e declarando vitória. Seus diários de guerra terminam logo após a campanha no Eufrates. Uma estela real foi erguida na margem do Eufrates, marcando o limite de seu império. Thutmose atingiu os limites geográficos de seu poder militar, o máximo que o Império do Egito abrangeria. Finalmente, Thutmose e seus soldados podiam voltar para casa. Nenhum egípcio queria viver aqui, tão longe do Egito. Para todos os egípcios, sua terra natal era o paraíso na terra. O Nilo era o centro de seu mundo. E talvez por este motivo, esta antiga superpotência tenha se expandido apenas quando era sensato fazê-lo, sem nunca ir longe demais. Thutmose III parece exemplificar o velho interesse egípcio pelos territórios das redondezas, como se fossem uma esfera de influência em que o mensageiro egípcio podia ir e dizer ao chefe local: eu quero isso e aquilo. Você deve atender os desejos dos faraós. E o chefe só dizia sim, senhor, e obedecia. Mais uma vez, Thutmose retornava a Tebas vitorioso, expandindo o Império Egípcio como nunca antes. Nenhum faraó havia sido tão poderoso. Thutmose realizara o trabalho de sua vida e extirpara o perigo da dominação estrangeira. Para agradecer aos deuses por suas vitórias, ele ergueu o templo de Karnak e decorou as paredes com imagens de animais e plantas exóticas que encontrara durante suas campanhas. Como todos os seus antepassados, Thutmose é retratado como o conquistador de seus inimigos. Mas, no reino em expansão, os egípcios começaram a ver os estrangeiros de forma diferente. Talvez não como iguais, mas pelo menos como seres humanos. Eles eram considerados quase que compatriotas, e podemos ver isso na religião egípcia, nas características mutáveis da religião egípcia. No Império Novo, começaram a questionar onde terminava a autoridade dos deuses egípcios e se os deuses egípcios tinham o controle só do Egito. Foi então que decidiram que não, que os deuses egípcios tinham autoridade muito além do Egito. Thutmose é lembrado como o maior general egípcio e como um político astuto. Seu reinado de 54 anos sobre mais de 3 milhões de pessoas foi sem precedentes e incrível. Ao compreender os limites da conquista estrangeira, ele manteve o poder e a estabilidade do Egito, garantindo seu sucesso ao longo dos séculos. Foi Thutmose quem definiu o que o Egito se tornaria.